Amadas irmãs, a paz do Senhor, eu agradeço por esta oportunidade, agradeço pela vida da pastora Suzy, por este convite. Quero deixar uma palavra ao coração das irmãs que está no livro de Ruth, capítulo 1, verso de número 16, que diz assim o texto: Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Minhas irmãs, este livro, se vocês tiverem oportunidade, leiam. É um livro de 4 capítulos, uma história muito apaixonante da palavra de Deus. Nós sabemos que é uma história de amizade, de amor e de provisão de Deus. É uma história também parecida com um drama familiar, porque nós temos crise financeira, nós temos morte, nós temos imigração, nós temos a viuvez de Noemi, nós temos a pobreza, um povo que era acostumado a ter pão porque estavam em Belém, que significa casa do pão, passam então a ter fome, a ter escassez de pão. Por isso Noemi, com seu esposo Elimeleque e os seus filhos, resolvem mudar, resolvem ir para Moabe. E chegando a Moabe, o seu esposo Elimeleque falece, o esposo de Noemi, e depois de alguns anos os seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e depois de 10 anos os seus filhos morrem, ficando Noemi desamparada dos seus filhos, do seu marido e somente com 2 noras moabitas. Por isso Noemi insiste com as suas noras dizendo: olha, vocês fiquem aqui em Moabe, porque eu ouvi a notícia que Belém agora tem pão novamente. Belém agora está cercada de pão, está suprida de pão, por isso Noemi disse: eu vou voltar para Belém. O que eu entendo, minhas irmãs, é que a crise ela tem prazo de validade, eu sempre tenho dito isso, mesmo que haja escassez por um prazo, mesmo que haja dificuldades, chegará o momento em que nós ouviremos a boa notícia dizendo: tem pão em Belém, pode regressar, pode voltar para Belém, porque há abundância de pão. Chegará um tempo de abundância nas nossas vidas. Noemi então diz para suas noras: fiquem em Moabe, fiquem com seus pais, fiquem com seus deuses, porque eu voltarei para Belém. Mas enquanto Orfa decide ficar, Ruth ela traz esse texto que nós lemos: não insista comigo, Noemi, para que eu te deixe, porque aonde você for eu irei, aonde você pousar eu pousarei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então elas voltam para Belém, Ruth, nós sabemos a história, ela passa a colher espigas em um dia nos campos de Boaz, porque elas voltam como pessoas pobres, pessoas muito necessitadas. E esse trabalho de colher espigas era feito pelas pessoas pobres, porque havia um mandamento na lei de Deus que os patrões, que os proprietários de terra deixassem algumas faixas de colheita, alguns territórios pequenos para que os pobres colhessem e pudessem se alimentar. Então eles não deveriam colher toda a plantação, mas deixar alguns pontos para que fossem colhidos por pessoas necessitadas. Quando então Ruth vai a este campo e Boaz descobre primeiro que Ruth era nora de Noemi, que Ruth era dentre as suas parentes, Boaz então passa a ficar encantado com Ruth e principalmente com a sua atitude em favor de Noemi. O que chamou a atenção em Boaz foi que Ruth não abandonou a sua sogra Noemi. Foi isso que chamou a atenção, se as irmãs observarem lá o capítulo 2 do livro de Ruth, verso de número 11, o que chamou a atenção de Boaz, ele disse: olha, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Isso chamou, a atitude de Ruth chamou a atenção de Boaz.
Isso agradou o coração de Boaz. E Boaz aqui, minhas irmãs, significa, tipifica a pessoa de Jesus Cristo, porque Boaz é o parente remidor. O que é isso? Boaz é o parente que veio resgatar Noemi e Ruth daquela situação de escassez e de pobreza, daquela situação de dificuldade. Simboliza a Jesus Cristo, que nos resgatou da nossa situação de pobreza espiritual, de dificuldade, da nossa situação de fome e de escassez espiritual. Jesus, ele veio para nos remir, para comprar a nossa vida, para nos tirar da situação de tristeza, de angústia e de amargura e transformar totalmente a nossa vida. Não há tempo aqui para nós discorrermos sobre todos esses pontos do livro de Ruth, mas nós vemos aqui, irmãs, uma história de duas mulheres fortes, de duas mulheres íntegras e de duas mulheres que se apegaram uma nas outras, né? Uma na outra. Noemi se apegou a Ruth, Ruth se apegou a Noemi. O que eu aprendo é que quando nós permanecemos unidos na crise, é aí que Deus nos dá vitória. Quando nós abandonamos o barco e nós dizemos, olha, fique você aqui, eu vou voltar para minha terra, eu vou abandonar você, Deus não nos dá vitória por isso. Mas Deus nos dá vitória quando nós permanecemos unidos com aquelas pessoas que sempre estiveram conosco. Com o marido, com a esposa, com os filhos, seria muito fácil dar as costas na hora da crise. Mas quando nós decidimos dizendo, olha, nós ficaremos juntos, aonde você for eu irei, aonde você pousar eu irei, com alimento, sem alimento, com veste, sem veste, isso é uma atitude que agrada o coração de Deus e por isso Deus prepara um remidor. Aquele que virá nos socorrer, aquele que virá nos resgatar da situação de tragédia, é esse que Deus tem preparado. Irmãs, eu quero que as irmãs fiquem com essa palavra nos vossos corações, que apesar das dificuldades, apesar do momento que nós estamos vivendo, se as irmãs observarem o livro de Ruth, é muito semelhante a essa história, mas guarde isso no coração das senhoras, Deus está conosco, Deus tem preparado um remidor, Deus tem preparado um socorro, Deus tem preparado alguém que irá nos resgatar dessa situação e esta pessoa é Jesus Cristo. E Jesus pode também, através do seu trabalhar, através do Espírito Santo, usar pessoas aqui da terra para nos resgatar, para nos socorrer, para enviar a provisão, para nos salvar da dificuldade. Creia em Jesus, creia em Deus, guarde essa palavra no seu coração. Continuem firmes, irmãs, continuem sempre abundantes, atuantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho, as nossas atitudes, elas têm recompensa da parte de Deus. Que Deus abençoe todo este departamento das irmãs, que o Senhor possa recompensá-las e abençoar a cada uma, em nome de Jesus.